te pedindo que o teu Santo Espírito ele venha nos ajudar, que ele venha nos ensinar a caminhar e a viver os teus princípios. Hoje nós estamos começando o culto missionário, porque todos que aqui estão têm uma missão a cumprir. O Senhor colocou aqui na terra cada um de nós com uma missão. Que o Senhor venha falar no coração de cada pessoa. Desde já eu te peço, abra o entendimento, a mente, para que essa pessoa compreenda e entenda a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, nos abençoa, para a glória do teu nome. E a igreja diz amém. Amém. Podeis sentar um instante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão. A missão que Deus estabeleceu para cada um de nós, né? E aí, será se a gente já parou para refletir sobre essa missão ou não? Ou a gente acha que a gente veio aqui para dançar, cantar, casar, comer, viajar, né? Com certeza, Deus tem uma missão para cada um de nós aqui na terra. E vamos hoje, através desta missão que Deus deu para cada um de nós vamos falar hoje de um missionário que Deus colocou aqui na terra. Um dos maiores missionários que Deus estabeleceu e colocou conosco aqui, para que ele seja um modelo de Deus e para que a gente possa vivenciar não somente o que ele viveu, mas tudo aquilo que ele nos ensinou a viver. Vou falar de 3 missionários aqui. O primeiro missionário que eu vou falar é Adão e Eva. O terceiro missionário que eu vou estar falando vai ser sobre Moisés. Então, nós vamos aprender com 2 missionários. O primeiro, um dos ali do meio, que estava no meio do chamado do ministério, porque depois de Moisés veio quem? Abraão, né? Isaac, Jacó, e aí veio caminhando. Até chegar... Oi. Sim, eu falei. Os primeiros foram Abraão, né? Isaac, Jacó, e depois veio até... Aonde? Quem é outro depois dele? Nós vamos falar de Moisés. Mas aqui a gente tem um entendimento para que a gente possa compreender. Quando Deus criou Adão e Eva, ele estabeleceu os 2 para que eles pudessem viver aqui na terra com um propósito. Eles começaram como um modelo de gente, de pessoas, para que a gente pudesse caminhar olhando e vivendo a vida deles. Só que quando Deus estabeleceu eles, Deus colocou, olha, vocês serão os meus filhos e eu vou colocar vocês na terra como modelo. E uma coisa eu vou dizer para vocês, viu, Abraão? Está ouvindo, Abraão? Está me ouvindo, né? Uma coisa eu vou dizer para vocês, me obedeçam. Deus falou para Abraão e Eva. Adão e Eva. Abraão e Eva. Roberto e Cleide. Cada um de nós, Deus estabeleceu um chamado e um propósito. Mas quando ele colocou Adão e Eva no paraíso, como modelo para nós, ele estabeleceu ali o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam. E uma das coisas mais fortes que Deus colocou para Adão e Eva
foi que eles não poderiam desobedecer o que ele havia mandado fazer. Ele disse: olha, vocês vão ficar aqui, mas vocês não podem comer dessa árvore aqui, desse fruto dessa árvore aqui. Vocês podem fazer isso, isso e aquilo, mas comer do fruto dessa árvore vocês não podem. Olha só o que Deus fez. Sabendo que eles precisavam obedecer o chamado de Deus. Mas aí começou tudo errado aí da parte deles. Satanás veio, se levantou contra eles e disse: como assim? Deus disse que vocês não podem comer desses frutos. Se vocês são só eu que estou falando isso, se vocês são os donos aqui de tudo, como vocês não podem comer dessa árvore aqui? Qual o problema dessa árvore? Por que vocês não podem comer desse fruto? E eles olharam assim, e o inimigo vinha todo o tempo conversando com eles. Satanás, quando ele vem falar com as pessoas, ele nunca vem a primeira vez. Ele vem a primeira, ele vem a segunda, ele vem a terceira, e ele vai ali fazendo aquilo que ele quer, até aquilo que ele deseja venha a acontecer. Então ele não vem da primeira vez: olha, tem que fazer isso, papou. Não. A gente tem que entender o que ele quer. Por que ele está fazendo isso? Qual o propósito dele na nossa vida? Então ele veio conversar com Eva, né? Todos os dias, até ele levar Eva a mudar os pensamentos e a desobedecer o chamado de Deus. A desobedecer o que Deus tinha estabelecido para eles não fazer. Eles precisavam obedecer, mas eles não obedeciam. Eles não obedeceram. E é aí que eu quero entrar conosco aqui nessa palavra. Você sabia que dentro de nós existe um espírito maligno? Presta atenção. Pastora, mas eu sou crente, como assim? Mas existe um espírito maligno que se chama orgulho. Esse espírito que está dentro de nós, que se chama orgulho, ele impede a nossa vida de obedecer a Deus, ao seu ministério e ao seu chamado. Deus diz para você assim: olha, você vai para a igreja hoje, você vai ouvir a palavra. Você não vai ficar conversando. Você não vai ficar fazendo coisas que não é para você fazer dentro da igreja. Eu estou te levando para você ouvir a palavra. Aí o orgulho, o espírito demonizante de orgulho, ele faz você não obedecer aos comandos de Deus. Porque o orgulho, ele trabalha dentro da nossa alma. Ele trabalha dentro da nossa mente. Ele trabalha dentro de nós. Sabe por quê? O orgulho, ele trabalha dentro do teu consciente. E ele diz para ti: é tu que dá o comando. É tu que determina. É você que faz isso. É você que faz aquilo. Aí muitas vezes você é crente, você até conhece a palavra, você já até leu a Bíblia, mas quando você tem o orgulho não permite que você viva os princípios da palavra. Você vai viver o que você quer. E o que você quer é o orgulho que está dentro de você. E esse orgulho, ele impediu que Adão e Eva obedecessem os princípios e a chamada de Deus para que eles não desobedecessem. Eles foram lá e desobedeceram.
E a partir daquele momento que Satanás foi e jogou a desobediência, o orgulho dentro do coração, da alma deles, que já existia, mas ele foi aumentando. Ei, faz, sou eu que estou comandando. Tu está me ouvindo? Para que Deus te impediu isso? Vai fazendo o que eu estou dizendo. Aí a Eva foi lá e fez o que Satanás comandou, não o que Deus determinou. E hoje, dentro de nós temos esse orgulho, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, tudo aquilo da malignidade que o diabo jogou dentro do Adão e da Eva, ele também jogou para dentro de nós. Vocês sabiam disso? E hoje é uma luta para a gente arrancar de dentro de nós a maldade, a ruindade, a malignidade. Meu Deus, como é difícil a gente arrancar de dentro da gente. A gente quer obedecer, eu quero me obedecer, eu quero comandar, eu quero ouvir, eu quero determinar, sou eu, é você, diga sou eu. Você tem que reconhecer que você tem esse problema. Você precisa reconhecer que você não consegue vencer, porque Satanás é mais forte do que você. Os comandos dele é mais profundo do que o que Deus determina para você fazer. Então você prefere obedecer os comandos do diabo do que o de Deus. Isso é muito triste. Aí Deus olha para nós e diz assim: filho, filha, se eu estou te pedindo para fazer isso, por que você não faz? Ah, porque eu quero isso, pronto e acabou. Está determinado. Hein? Você está entendendo? Quando um pai conversa com um filho, e o pai diz para o filho: olha, você não pode fazer isso assim assado. Aí o filho diz assim: pai, mas por que o senhor está dizendo isso? Por que eu não posso fazer assim que o senhor está dizendo? Aí o pai diz bem assim: porque eu que estou determinando, eu sou o seu pai, sou eu que lhe comando e pronto e acabou, calha a sua boca e saia daqui, vá-se embora. Olha, que isso, gente? Isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Por que não chama o filho e não diz: filho, eu estou lhe dizendo por isso, por assado. Você está me entendendo? Aí o filho: ah, pai, agora eu entendi. Por que o senhor está dizendo isso? Não quero que você tome Coca-Cola. Pai, eu gosto de Coca-Cola, eu amo tomar Coca-Cola. Mas não é para você tomar. Por que não é para me tomar? Filho, porque a Coca-Cola transforma assim, assado. Você vai ficar doente, assim, assado. Então, você está entendendo? Você quer ficar doente? Não, pai. Então, por isso que eu estou lhe pedindo. Então, nós precisamos tirar desse orgulho para ensinar conforme Deus quer que nós ensinamos os nossos filhos. Conforme a gente possa vivenciar para que eles possam olhar e compreender. Então, esse pecado, ele está muito forte dentro de nós, que é o pecado de quê? Do orgulho. O orgulho. Ah, mas fez tudo isso e me aborreceu. É o seu orgulho que se aborreceu. Você está entendendo? Então, nós precisamos ter humildade. E aí, Deus chamou Abraão Adão e Eva. E eles desobedeceram e caíram no pecado, certo? A partir daquele momento vieram as gerações dele. Que geração é essa que veio de Adão e Eva? Uma geração que foi caminhando, que foi trabalhando,
que foi criando outros filhos. E aí, uma dessas gerações, que eu estou dizendo, que vai chegar lá, onde eu vou pregar agora, na vida de Moisés, a geração que chegou, que conseguiu levar o povo de Israel para o Egito. O povo de Israel foi para o Egito. De que maneira? Eles foram para o cativeiro. Eles eram o povo de Deus, ungido de Deus, chamado com um propósito, mas a partir do momento que eles começaram a viver um momento que não era para eles viver, caminhar por caminhos que não era para eles caminharem, né? E aí começou a história de quem? A história de quem? Para poder eles irem para o Egito. Quem foi esse homem que levou eles para o Egito? José. José veio dessa geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, dessa família. E aí ele foi um dos que começou a trabalhar no Egito, porque ele foi vendido, né, pelos seus irmãos, e aí o povo do Egito comprou ele, Faraó comprou ele, e aí ele começou a trabalhar ali. Resultado, quando ele estava no Egito, ele levou toda a sua geração, todos os seus irmãos, seu pai, ele levou para o Egito com ele. E aí ele ficou naquele lugar porque ele era o administrador, ele que era inteligente. Você sabe que uma pessoa de Deus são pessoas inteligentes. E aí a Bíblia diz que levou ele para esse lugar, mas aí os anos foram se passando e a família foi ficando no Egito, a família foi crescendo, a família foi multiplicando, e eram pessoas inteligentes, pessoas que sabiam administrar as coisas. E aí o que aconteceu? Quando o Faraó viu aquilo, olha o que aconteceu. O Faraó disse: ei, peraí, esse povo que está aqui no Egito, aqui comigo, ele está crescendo mais do que o meu povo. E o que eu vou fazer? Eu vou parar com isso. Eu vou acabar com isso. Aí Faraó disse assim: ei, venham cá. A partir de agora, nós vamos ler a Bíblia, tá? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Capítulo 1, a partir do versículo 15. Êxodo capítulo 1, versículo 15. E aí, ele diz assim, ó: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servides de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Olha só, Faraó chateado, aborrecido, porque o povo de Israel estava fazendo com que ele se sentisse mal. Era um povo inteligente. Gente, o povo de Deus, ele é um povo diferente. Ele é um povo de Deus. Aonde o povo de Deus chega, onde o crente chega, ele faz uma diferença. Não, você não aceitou. Aonde o povo de Deus, onde o crente chega, ele faz a diferença. Ele é diferente. Está aqui, olha, Deus mostrando. O meu povo é diferente, é um povo próspero, é um povo que cresce, é um povo abençoado. Deus mostrando aqui para Faraó, e Faraó dizendo assim: ei, não deixa mais nenhuma criança nascer aqui não, porque eles estão tomando o nosso espaço. A partir de hoje, o povo hebreu, eles vão morrer. Todo homem que nascer, mata. E aí o que elas fizeram? Deus não permitiu.
E aí elas não mataram as crianças que nasciam. E Faraó ficou chateado. Faraó ficou chateado. Aí ele foi lá e disse assim, olha, as parteiras, porém, 17, porém temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizestes isto e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Olha, que maravilha, né? Isso aí é com a Valnice hoje. A Valnice teve logo 2, de uma paulada só ali, né? E hoje é o aniversário da Isana, por isso que eu estou pregando aqui sobre a vida dos hebreus. Como assim? Chegou assim tão nova a Valnice, já teve 2 de uma paulada só, sem falar nos outros 2 anteriores, e assim vai. E aí ele disse assim, então o rei do Egito chamou, já liguei essa parte, responderam a parteira, tá, e Deus, no 20, Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, olha só, continuou ficando forte. E porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Faraó disse assim, olha, vocês não me obedecem, né? Não mataram as crianças que eu mandei matar, pois agora quem vai matar sou eu. Todas as crianças que nascerem, os homens machos, vão ser jogados no rio Nilo. Vocês não querem matar? Pois agora vai morrer de qualquer jeito. E aí nós vamos falar da vida desse homem aqui chamado Moisés. No versículo 2, no capítulo 2, ele diz, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. E aí, eu vou parar aqui. Por quê? Porque aqui, no versículo 11, Moisés mata um egípcio. Moisés cresceu ali. Primeiro lugar, a mãe, que era irmã de Faraó, que era a mãe de Moisés, ela sabia que Moisés era hebreu. Moisés, com certeza, cresceu aprendendo ali os princípios da palavra de Deus. Jamais uma mãe que tem um conhecimento da Bíblia, da palavra, vai ensinar uma criança a crescer sem ter o conhecimento da palavra, como ela sabe.
E a Bíblia diz que Moisés, ele viveu ali, no meio do povo egípcio. Mas dentro dele existia um amor profundo, que era o amor de Deus. Ele sabia que ele era um hebreu. E a Bíblia diz que o negócio foi tão profundo, esse amor foi tão profundo, tão forte, que quando eu li a palavra de Deus sobre Moisés, Deus falou no meu coração. Ele veio e ele viu um povo, um homem do Egito, maltratando, batendo num povo que era o povo dele. Agora eu pergunto para vocês, você que é pai, você que é mãe, e você vê alguém vir bater no seu filho, você vai ficar parada, olhando e vendo aquilo ali, aquela palhaçada? De jeito nenhum. Você vai se levantar e você vai lá para fazer alguma coisa. Moisés tinha dentro dele o coração de Deus. E ele viu aquela situação, e quando ele viu o povo dele, o filho dele sendo maltratado, ele foi lá e matou. Tá certo matar? Sim ou não, pessoal? Não tá certo matar. Mas aquilo doeu dentro dele. Aquilo mexeu com a alma dele. E ele foi lá e ele, matou. E aí, quando ele matou, depois descobriram que ele havia matado aquele homem. E aí, o faraó disse que ia mandar matar Moisés. E Moisés, o que ele fez? Ele saiu onde ele estava e ele partiu para um outro lugar, chamado Midian, né? Midian. Ele foi para um lugar distante dali, sozinho, sem conhecer. E ele foi embora, fugiu daquele lugar. Mas quando ele saiu daquele lugar, ele chegou num lugar aonde ele foi ser pastor de ovelhas. Olha só que maravilha, né? Como pode um homem que foi criado ali, aprendendo a coisa mais maravilhosa, aprendendo a estudar, aprendendo a falar outras línguas, aprendendo a comer a melhor comida, o melhor. Mas ele foi para um lugar onde Deus disse: ei, Moisés, vem cá, tu vai ser pastor, tu vai cuidar das ovelhas, para me te ensinar o que é cuidar de uma ovelha. Pastor precisa aprender a cuidar da ovelha. Pastor, ele anda com um cajado. O cajado do pastor é para ele tem uma coisa assim que ele algo que faz uma curva. Essa curva é para impedir a ovelha de cair num buraco, é para impedir a ovelha de fazer coisas que não é para fazer. Mas nesse cajado, além de ter essa curva, a ovelha tem um pedaço também de pau comprido. Tem ou não tem, pessoal? Tem ou não tem, pessoal? Ovelha que desobedece, pega o cajado e peia. Peia na ovelha. A ovelha não quer obedecer. A ovelha não quer fazer o que Deus está mandando. Aí, o pastor vai ali, pega a ovelha e, aquele cajado, ele não pega pela orelha com aquele, ele vai lá e peia na ovelha. A importância de um pastor não é só pegar o cajado e puxar a ovelha, não. Vem cá, meu filho, por que você está fazendo isso?
Ah, eu estou fazendo por isso, por isso, por isso. Não, mas você está errado. Você vai ter que... Vamos ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus te ensina assim, assado. Vamos viver... Não, mas pastor, mas eu não quero... Então, peia nessa ovelha. Ah, tu não quer me obedecer, é? Hã? Por isso a importância do pastor ter ovelha. E aí Moisés foi cuidar das ovelhas que Deus havia... Peia nela porque caiu. É para ficar sentada aí. E aí Moisés foi cuidar das ovelhas que Deus havia separado para ele cuidar. E ficou quantos anos? 40 anos cuidando da ovelha. Quando ele partiu para lá, ele tinha 40. Aí Deus começou a... Quando ele completou os 80 anos, vamos colocar 79,9, Deus começou a falar com ele, mostrar que ele estava vivo, que precisava falar com ele. Aí, a partir daquele momento, Deus falou com ele: Moisés, ei, vem cá, meu filho. Você fugiu do Egito, mas você precisa voltar. Volta para lá. Porque Moisés, eu cuidei de ti. Moisés, tu era para estar morto. Mas eu não permiti que você morresse, Moisés. Te jogaram dentro da água, mas eu não permiti que você morresse. Por quê, Moisés? Que eu quero te falar. Isso é eu que estou te dizendo, tá? Não está na Bíblia, não. Eu que estou falando. Moisés, presta atenção. Eu não permiti que você morresse, porque eu tenho um plano na tua vida. Ei, você que está aqui hoje, presta atenção. Você ainda não foi. A Covid passou. Você já teve doenças terríveis, mas não morreu. Por quê? Porque Deus tem um plano na tua vida ainda. Deus tem um plano a cumprir na tua vida. Presta atenção na vida de Moisés. Era para ele ter morrido. E ele ainda matou um homem. E Deus disse: Moisés, ei, volta de novo para lá, que eu vou te usar. Lá no Egito. Lá de onde você fugiu, sem minha autorização. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí eu volto para onde de novo? Abraão, Adão e Eva. Eu volto para lá de novo. Olha, eles não me obedeceram, Adão e Eva. Você também não está me obedecendo. Volta lá para onde eu te coloquei. Lá no Egito. Eu vou te usar para que você liberte o meu povo que está naquele cativeiro há 430 anos. Às vezes você vê uma pessoa, pô, mas eu já oro para essa pessoa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e essa pessoa não se converte. Ah, é? 430 anos o povo lá no cativeiro. E Deus ouviu a oração daquele povo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele escuta a nossa oração, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele está sentado no trono da sua graça lá, sentado como rei, e Jesus está sentado à sua direita, intercedendo por nós diante do Pai. Quando você diz: Pai, Pai, me ajuda, eu estou precisando disso, assim, assim, assado, Jesus diz: eu estou intercedendo por você, meu filho. Pai, olha só, o pastor está pedindo isso, assim, assado, dá para ele, Pai. É assim. Jesus intercede pelos os nossos pedidos diante de Deus. E Yahvé está lá no trono e Ele está intercedendo por nós. Jesus. Aí a Bíblia diz que ele, naquele momento, que ele estava ali em desobediência a Deus, Moisés foi para Midian, se casou com uma moça lá, foi ser pastor, mas não era o que Deus tinha para ele.
Não era aquele propósito todo. Deus precisava cumprir o que ele precisava. Ei, Moisés, ei, Eurico, volta para cá. Eu te chamei para cá, ó, para fazer a obra. Moisés, volta para lá, porque eu te chamei para fazer a minha obra. Volta para o Egito. Mesmo que tu tenha matado fulano, ciclano e beltrano, você vai precisar voltar. Me obedeça. E ele, ó, contra a vontade dele, Deus falou com ele. Foi um dos homens que mais Deus falou, foi com Moisés. Falava mesmo. Face a face. E ele precisava ouvir. A Bíblia diz que ele voltou, pegou sua esposa, seus filhos e voltou para o Egito, porque Deus disse, você vai lá, porque o teu propósito, quando eu te tirei lá de dentro do rio, que tu ia morrer, é porque eu precisava de ti. Tu vai ali, tu vai libertar o meu povo, que está lá no cativeiro. Eu vou te usar como instrumento para libertar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés foi, e quando chegou ali, no Egito, né, Deus disse assim, ei Moisés, presta atenção meu filho, tu não vai estar só não, eu vou te levantar o teu irmão, para te ajudar. Nunca a gente vai estar só na obra de Deus, nunca você vai estar só na obra de Deus, nunca você vai estar só na obra de Deus, sempre tem alguém do seu lado para lhe ajudar. Ali, ó. Orando com você. Cuidando de você. Sempre os dois ali, ó. Não importa a luta que você passa no casamento. O que importa é que você pegue na mão aí da sua esposa. Aí com ela aí. Vai lá, Renato, pega na mão da Tânia. Porque Deus tem um plano, um propósito ali. Pega ali. É isso mesmo. Pega ali. Isso. Pegue na mão da sua esposa. Nós somos um juntos. Pode acontecer o que acontecer. Às vezes a gente briga, fica chateada, mas a gente é um. Aliança eterna. A nossa aliança é eterna. E Deus disse para ele assim, olha, presta atenção, Moisés, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. E eu vou colocar o teu irmão para estar do meu lado. Aquele teu irmão, ó, é a minha figura. Representa eu. E aí ele foi ali, e a partir daquele momento, ele começou a fazer o que Deus havia profetizado, prometido para ele aqui na terra. E aí ele foi naquele lugar, e aí ele começou aquela história todas que você já conhece, né? Ele dizia pro faraó, faraó, liberta o povo de Deus, deixa eles saírem daqui. Faraó, não vou libertar. Ah, é? Não vai libertar? O poder de Deus vinha sobre, pá. E aí aconteceu, vieram 10 maldições contra Faraó. Nenhuma, olha para você ver como o diabo é, Satanás é, trabalhou na mente de Faraó para que ele não obedecesse. Ele estava vendo as coisas acontecerem. Uma das últimas coisas que mexeu com Faraó foi a morte do seu filho, mas mesmo assim ele não obedeceu a Deus, os comandos de Deus. Mas no final de tudo, Deus disse, ah é? Tu não me obedece? Pois então agora tu vai morrer. Papou, e ali, na hora que eles foram atravessar o mar, né, a água veio, fechou e matou todos eles. Então, queridos, o que nós precisamos aprender com a história de Moisés, que nós precisamos obedecer ao chamado de Deus. Preste atenção. Obedeça o chamado de Deus. Deixe o amor de Deus no teu coração, para que você possa abrir e fazer
os comandos conforme a sua vontade. Você está entendendo? Então, isso é muito importante a gente compreender esse chamado de Deus, esse ministério de Deus, ainda que a gente não obedeça, mas Deus tem um plano para realizar através das nossas vidas. E hoje aqui assim, estou muito feliz. Muito feliz, por quê? Porque Deus, Ele está ministrando no coração de pessoas aqui. Porque Ele ministrou no meu coração. Eu só prego quando Deus fala comigo. Quando Ele diz, filha, me obedece. Filha, faz o que eu estou te mandando. Filha, esse é um comando que eu estou te dando. E aí, o que acontece? O inimigo rouba, muitas vezes, a gente. Ele rouba, para que a gente não obedeça o chamado de Deus, o ministério de Deus. Amém? Olhem para cá, não olhem para as Anas não, tá? Olhe para cá, tá? A palavra de Deus, tá bom? Entenderam? Entendeu? Então, o que acontece? Nós vamos agora orar, agradecer a Deus, pedir para Ele, para que Ele cumpra os planos e os propósitos dEle em nossas vidas. Que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje seja um novo tempo. Um tempo de bênção, um tempo de vida, um tempo onde as promessas de Deus, elas vinham se cumprir na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amém. Oremos. Pai, obrigado porque esta é a Tua palavra, meu Deus. Que lições tremendas podemos aprender, meu Deus, com a história de Moisés, que apesar de ter sido criado no palácio, 40 anos, quando achou que já estava preparado para levar o povo do Egito à terra de Canaã, e aí a Bíblia mostra que ele estava equivocado, que ele quer apartar uma briga matando um adversário. Meu Deus, então Deus diz para ele que leva ele para a faculdade do deserto, o tempo da aprendizagem, e ele passa ali 40 anos sendo ministrado por Deus, ao ponto que quando ele volta para fazer o propósito chamado de Deus, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra, meu Deus. Meu Pai, se tem alguém nesta noite soberbo, orgulhoso, que fica irado facilmente, que o Senhor possa estar trabalhando no coração dele, que não precise 40 anos, porque a Tua palavra diz que nós devemos, diante do confronto com Deus, a melhor arma é a rendição. Nos ajuda a entender que quando estamos errados, devemos nos prostrar, reconhecer nosso erro e dizer: errei, pequei, já não sou digno de ser chamado de filho, mas voltarei. E aí Deus vai usar, meu Pai, em nome de Jesus. Tira tudo o que precisa ser tirado nesta noite dos nossos filhos aqui, dos discípulos da base 14, meu Deus, para que possamos voltar para o centro do propósito, porque aprendemos que quando não estamos no centro do propósito, meu Deus, a vida é andar sobre rodeios em deserto e não chegar a lugar nenhum. Mas eu quero profetizar que nenhum aqui o seu lugar é o deserto, mas que eles se rendam e possam entrar na terra prometida, assim como tu usaste Moisés
porque era o homem mais manso da terra, a ponto da tua palavra dizer: os mansos herdarão a terra, meu Deus. E ele foi esse líder, que é um tipo de Jesus Cristo, que, assim como Cristo, fala de coisas espirituais, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a luz, nos tirou do Egito espiritual e nos levou para Canaã espiritual. Moisés é o Jesus físico, que tirou o povo do Egito e levou até Canaã, meu Pai. Obrigado, porque os teus propósitos não podem ser confundidos nem cancelados. Se é de Deus, vai se cumprir. Se tem alguém aqui chamado, no tempo de Deus, onde todas as coisas são perfeitas e formosas, vai acontecer. Assim como aconteceu com Moisés, que o Senhor usa aqui cada um no seu terreno, na sua geografia, no seu espaço, na área e no propósito do chamado. Eu quero orar, abençoando, em primeiro lugar, com mansidão, com paz, com sabedoria, para que possa, meu Deus, cumprir o propósito, alcançar, conquistar, vencer e contribuir para o reino de Deus. Assim eu oro, assim eu os abençoo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crê e concorda, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Agora vou. Glória a Deus. O próximo louvor, a primeira vez que vamos louvar aqui na base 14, fala justamente sobre Moisés. Amém? Glória a Deus. Egito, escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia, escravo fui, nova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre.
Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, de abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Agora, a Bíblia diz a você em 1 Coríntios capítulo 11, eu acho que é o, não vou saber o versículo exato não, acho que é o 27, é do 27 ao 29 eu acho. Diz: agora examine-se o homem a si mesmo. Quero que você olhe para dentro de você. Como é que está a sua... Por que eu estou pedindo isso? Porque nós vamos ministrar a ceia agora nesse momento. Então examine o homem a si mesmo. Eu quero que você olhe para dentro de você. Como é que está a sua vida? Ah, pastor, não está... Sabe como é que é? Então se arrependa agora, irmão. A Bíblia diz, Paulo ministrando nesse mesmo capítulo 11, que aquele que participa, né, da ceia indevidamente come e bebe é o pão e o suco de uva, mas simboliza a carne e o sangue de Cristo. Então participa da carne e do sangue, come indevidamente, come para a sua própria perdição. Por isso por quê? Porque come indevidamente, porque está em pecado, tá? Por isso há entre vós alguns doentes e outros que até já morreram. Por que estão doentes? Porque morreram, porque participaram em pecado da ceia do Senhor, que eu ministrei um dia desse. Só existe 2 sacramentos sagrados, e um deles é a ceia do Senhor. Então, um momento muito sério. Como é que aconteceu a primeira ceia? Jesus estava na quinta-feira chamada Santa, alguns dias atrás, a última ceia, estava com seus 12, que conhecemos como apóstolos. Ele estava comendo. Antes ele pegou uma toalha, lavou os pés. Já ensinei para você que lavava os pés e tirava as sandálias o escravo, era o escravo. Quando você entrava numa casa de gente rica, que tinha escravo, poderia sentar, mas já é a ceia, já podia estar ministrando, mas pode sentar um pouquinho. E aí, quando chegavam os convidados nas casas dos ricos, o escravo ia lá e tirava as sandálias dos pés e lavava os seus pés. Por quê? Porque naquele tempo as ruas eram empoeiradas, não é como a rua que você anda as avenidas de asfalto. E aí era o escravo que fazia isso. Então Jesus vai, se humilha,
lava os pés dos seus discípulos. Tanto é que você lembra da história que Pedro disse: de jeito nenhum lavará meus pés. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, que era todo sanguíneo, disse: então não lava só meus pés não, me dá logo um banho todo. Ele disse: não, só precisa dos pés. E aí você conhece, ele lava os pés. E quando ele diz que um ali era o traidor, que estamos falando de Judas, e Judas sai para Judas ainda ceia. Aí ele pega o pão e o vinho. Queria que alguém já começasse a distribuir o pão e o vinho. Pega o pão e o vinho, né, lá, e diz: este é o meu corpo, que é dado a vós. E pegou o vinho e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Ele está falando na quinta-feira, no mesmo dia, quinta-feira, não sei que horas era essa do jantar aí, da ceia, mas ele sai, Judas sai antes e vai trair. Ele vai para o Getsemane para orar, e ali, depois que ele ora, sua gotas de sangue, aí Judas chega com os soldados, prendem ele, amarram ele, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, levam ele, daqui a pouco ele se cumpre o que ele acabou de dizer na ceia: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Comai e bebei em memória de mim. Olha que palavra, como é que alguém diz que se lembrar da morte dele é uma memória? Porque a morte é a morte que traz vida, diga amém. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, que ele estava cumprindo um propósito, que nem o inferno, nem a morte, nem a cruz ia segurar ele. Ele ia morrer, como você sabe da história, mas depois ele ia o quê? Ressuscitar. E ele vai lá no inferno e derrota o diabo, toma a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nem chave da sua casa, o diabo não tem mais. Toma a chave, pisa na cabeça do diabo e volta triunfante. A ponto da Bíblia dizer, já estou concluindo, a ponto da Bíblia dizer que ele pegou o diabo e venceu contra ele, e humilhou o diabo, e sobre ele triunfou, e pegou o escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? É a lei e também são os pecados. Pegou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, e cravou na cruz do Calvário. Então o seu pecado está na cruz do Calvário. Então, se você agora se examinou e confessou esse pecado, eu quero profetizar, eu quero declarar que esse pecado que você acabou de confessar já está cravado na cruz do Calvário, e o próprio Jesus diz para você hoje: deste teu pecado eu não me lembro mais. Diga amém e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Ah, então não aplauda, pelo um bom motivo. Glória a Deus. Você aplaudiu tipo mudinho, né? Glória a Deus. Então pegue os elementos, que é do meu também, né? Cadê, pastor? Já pegou o meu? Não, pegue aí, a senhora, depois a senhora me dá. Nós vamos abençoar os elementos. Levante. Dá para a Cleide que a gente divide aqui. Levante os seus elementos. Vamos orar, abençoando o pão e o vinho. Depois que nós oramos, continua sendo pão e vinho, mas espiritualmente falando, se transforma no corpo e no sangue de Cristo. E quando você come e bebe, come do corpo e bebe do sangue, você é um com Ele, você se alimenta. Olha que palavra, ia pedir você aplaudir de novo, mas eu já sei que você não pode. Você vai se alimentar de Cristo, literalmente. Você quer se alimentar de Cristo? Diga amém. Então levante os elementos que nós vamos orar. Depois você vai se alimentar de Cristo. Senhor, nós consagramos esses elementos, meu Deus. O pão, que simboliza o teu corpo, meu Deus. Quando ali na cruz do Calvário, depois
do Senhor ter apanhado, chicoteado, coroa de espinho, sofreu ali na cruz, e ali aquele soldado ainda vem, lhe fura ali do lado com a lança. O Senhor derrama o seu sangue e derrama a sua vida. Nós consagramos esse pão, que é o teu corpo, ao Senhor. Consagramos o vinho, que é o teu sangue, e queremos hoje, por fé, espiritualmente falando, como esse sacramento, nos alimentar de ti, meu Deus. Eu quero profetizar que quem está fazendo isso em fé, muitas coisas a partir dessa ceia vão ser mudadas na vida dos teus filhos, meu Deus. Que esse pão e esse vinho venha para a cura da nossa alma, cura no nosso espírito, cura, alimento para as nossas vidas. Quero te lembrar, meu Pai, que Elias se alimentou uma vez de um anjo, um pão que o anjo deu para ele, meu Deus, e ele pôde caminhar por 40 dias e 40 noites. Que alimento que o Senhor dá, quanto mais nos alimentando de ti mesmo, meu Deus, e que o Senhor participe conosco deste momento sagrado, desse sacramento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você pode comer do pão e beber do vinho. Daqui a pouco o levita canta um louvor e você está já comendo, bebendo em família e fazendo uma oração a Deus. Está viva? Já tomou? O louvor já pode entrar. Você, enquanto está louvando, você esteja orando com a sua família, faça um pedido a Deus, se arrependa de alguma coisa agora, mude alguma coisa na sua vida, nesse momento tão sagrado. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Oh, oh, oh.
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. E nos pés brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Sou livre. E você é livre mesmo, cante ao Senhor. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais Amém, que Manel, a amém. neve. Amém. Você já está mais alvo do que a neve, amém? O sangue de Jesus Cristo já lhe purificou de todo pecado. Agora vamos ministrar um pouquinho do momento da sua prosperidade, diga amém. Vou citar apenas 2 versículos bíblicos e vou ministrar bem rapidinho. É Gálatas capítulo 6, famoso. Podem sentar. A pastora fica me ajudando, que ela é minha promoter. Mestra de cerimônia. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e o 10, somente, tá? Então, vou citar o 6, já ministro um pouquinho, depois eu vou para o 10, ministro outro pouquinho e a gente encerra. Então, no capítulo 6, no verso 7, diz assim: de Deus não se zomba. Outras traduções, não podemos escarnecer de Deus. Mas tudo aquilo que o homem semear é plantar. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então você planta o que você quer. Vamos para a agricultura em primeiro lugar. Se você tem um terreno, um sítio, uma fazenda, alguém pode dizer amém aí? Quem tem vontade de ter um sítio, uma fazenda, um terreno? Amém. E você resolve plantar. Você é livre para você plantar o que você quiser, sim ou não? Sim. Sim. Mas o que você plantar, vamos dizer aqui, fazer um consenso. Digamos que você chegou ao consenso que você vai plantar melancia, que a pastora gosta muito, para quando da melancia você chama ela para comer. Você plantou melancia, amém? Amém? Todo mundo plantou melancia. E aí, o que você vai colher? O que você vai colher, gente? Então, logo, a semeadura é livre. Você planta o que você quiser. Você plantou melancia porque você quis? Você podia plantar outra coisa? Mas quando você plantou melancia, você obrigatoriamente colheu melancia? Então, a semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então toque no irmão que está ao seu lado assim, de o que você está semeando, o que você está plantando.
Se você planta, agora tá bom. Se você planta melancia, colhe melancia. Se você planta amor, paz, perdão, alegria, você vai colher também amor, paz, perdão, alegria. Sabe o que a Bíblia diz em Oséias? Porque semeaste vento, quem sabe o resto? Colheste tufão. Isso está lá em Oséias, tá? Então ainda voltou com força máxima. Semeou vento e colheu tufão, furacão. É assim que a Bíblia diz. Então logo, se você quer semear, você quer colher, e você já viu que é obrigatório, começa a plantar coisas boas. E prosperidade. Acabei de dizer que a semeadura ela é o quê? Semeadura é o quê? E a colheita é o quê? Plantou melancia, colheu melancia. Plantou vento, colheu tempestade. Quer prosperidade? Vai plantar o quê? Prosperidade. O que é prosperidade? É dinheiro, meu querido. Você precisa semear dinheiro, não tem outro jeito. Quer colher dinheiro? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Plantou, colheu. Se não plantar dinheiro, não colhe dinheiro. Não colhe, gente. Não colhe. Só tem um jeito de colher, é plantando. Tá? E na semeadura, já depois no segundo vai ser mais rápido. Na semeadura só tem uma coisa que importa também: a semente e o terreno. O terreno tem que ser preparado. Na agricultura se usa terra roxa, estrumos, diversos tipos de estrumos, para que o plantio seja mais favorável. Eu quero dizer que a igreja, não vou nem dizer que é o mais fértil, mas é um dos terrenos mais férteis que existe na face da terra. É a igreja do Senhor Jesus. Diga amém. Aí o 10, ministrei Gálatas 6, 7. Agora o 10. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, vírgula, mas especialmente aos domésticos da fé. Então você tem oportunidade e tem muito, pode liberar que vai voltar. Pode, não é errado você dar para mendigo. Ah, mas vai beber cachaça. Ah, ele vai se drogar. Dê, irmão. Dê. Tem. Só não dê o que não tem, né? Enquanto temos oportunidade, enquanto tem condições. Ah, eu quero comprar uma cesta básica, dar para as pessoas pobres. Dê. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas especialmente aos domésticos da fé. O que é doméstico da fé? Família da fé, é crente, seu irmão em fé. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então nós vamos passar aí com a salva. Não, agora não tem mais salva não, né, Ivan? Como é que é essa parte aí? Ainda tem. Ainda tem, porque pode alguém ainda ter dinheiro. Eu quero dizer que dinheiro é uma coisa quase em extinção, viu, irmão? O dinheiro, como você conhece, a moeda, o papel, mas a conta bancária não. Essa conta, quero profetizar uma conta bancária abençoada, diga amém. Então nós vamos passar aí com a salva, que ainda tem dinheiro em espécie. Eu acho que aqui só a Joyce, o Eurico que trabalha, né, na rua, talvez tenha. A Joyce do Avivamento e poucas pessoas. Eu passo, para falar a verdade, eu peguei dinheiro, acho que ontem, anteontem. Mas eu quase não sei mais o que é dinheiro, está em extinção também. Mas a conta bancária sempre deve estar bonita, tá? Então você pode agora fazer o seu Pix. Eu acho que vai ter o R Code, não sei. Mas se não tiver, tem o Pix, tá? Tem a transferência bancária e tem o din-din em espécie, do jeito que você quiser. Então vamos cantar mais um louvor e depois ainda temos que cantar, orar e cantar os parabéns pelas Anas, que vamos chamar para cantar. Vamos cantar para orar
para orar pela Isana, nós vamos chamar a irmã Juraci, mas só daqui a pouco. Vamos lá, ainda nesse processo aqui do louvor e da oferta. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo e tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e orar pelos dízimos e ofertas entregues na casa do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, vivo e com saúde, Senhor. Ó Deus, eu declaro, Senhor, vida em abundância, Senhor, para cada um dos teus filhos amados que vieram hoje, nessa noite, te adorar, ouvir a tua palavra, alimentar o nosso espírito, Senhor, com a tua palavra, que o Senhor possa ter recebido, Senhor, como oferta de manjares, Senhor, as nossas vidas, Senhor, no teu altar. Louvado seja Deus, que nós possamos meditar sobre o que foi ministrado hoje, sobre a vida de Moisés, ó Senhor, que teve que passar por esse tempo de aprendizado no deserto, Senhor, e aonde, Senhor, ele passou a ser o homem mais manso dessa terra, onde ele pode ter aprendido, Senhor, e ter se alimentado
físico e espiritualmente, Senhor, dos frutos do Espírito, Senhor, onde ele foi um homem mais manso, mais calmo, onde ele teve domínio próprio, e é onde Deus preparou ele, Senhor, para a grande missão da vida dele, que era libertar o povo das mãos do cativeiro do Egito, sob o jugo de Faraó, Senhor. Louvado seja Deus, que nós possamos meditar na Tua palavra, Senhor. Hoje, Deus ressuscitou, Senhor, no terceiro dia, Senhor, e Ele vive para sempre, pelos séculos dos séculos e para sempre, Senhor. Seu reino será eterno. Louvado seja Deus, aleluias, amém. Amém, glória a Deus. Poder sentar, e eu gostaria que viesse aqui para frente agora, né? A nossa querida... Pode trazer aquela ornamentação para colocar na parede aqui fora? Pode. Mas eu vou chamar elas para orar aqui agora. Aí depois tu faz. Ana Clara e Ana Sofia, por favor, aqui. Vem, Valnice, traz elas. Aqui. E no front. Dona Juraci. Meu Deus do céu. E aí, irmã Juraci? Vem aqui, irmã Juraci, por favor. Vocês sabiam que é o aniversário de vocês hoje? Não? Eu não sabia, não. Aniversário. 3 anos que Deus colocou vocês aqui na terra, minhas princesas. Vem cá, irmã Juraci. Vamos orar. Cadê as crianças para vir aqui com elas? Ah, é? Chama elas crianças para cá, para vir abençoar elas também. Caleb. Caleb. Ei, vovô Caleb. Caleb, traz o Caleb aqui. Ah? Tá. Vem pra cá, filho. Cá, Biel. Biel. Vem cá. Isso, encosta aqui, ó. Encosta aqui, ó. Esse aqui é o Gabriel. Aizana, Aninha, vem cá, Aninha. Encosta aqui do lado da mana. Aqui do lado da mana, aqui, ó. Encosta aqui do lado da mana. Aqui, ó. Aqui, Clarinha, aqui, ó. Isso, aí. Aí. Agora fica aqui do lado, Pronto. A irmã Juraci vai estar orando e a gente vai estar concordando com ela, tá? Em oração. Ele é quase da idade dela. Amém. Elas querem dar uma praise. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida da Clara e da Sofia nas tuas mãos. Que o Senhor deixe que elas cresçam na sabedoria do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que elas sejam mais mulheres de Deus, como o Senhor vai aceitar a vida delas nas suas mãos. Livre elas de todo mal, dê saúde delas, Pai. Que elas sejam mais menina forte, em nome do Senhor Jesus. E seja obediente aos pais dela, mãe, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Abençoe a vida delas e dos pais, do Manel e da Valnice, e de todos os 2 irmãos delas, da Safira. Que o Senhor abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, que ora, que ora, que ora e ora pra Jesus. Aninhas, Aninhas, Aninhas. Quer falar alguma coisa, Ana Sofia? Gente, agora você vai... Sim? É porque eles...
Se vocês quiserem... Oh, tu falou que... então traz aí ali o... Vou fazer a oração final, fica em pé. Aí a gente se despede formalmente. Se despede, mas fica, né? Amém? Você já está em pé? Diga amém. Então vamos orar. E Ecleide, ela ganhou alguma lembrancinha? Se não ganhou, eu vou fazer um pix para ela de 50. Meu tesouro pessoal. Hã? Então vamos fazer a oração final, gente. Senhor, muito obrigado por esse culto maravilhoso, pela palavra tremenda da pastora Cleide, meu Deus, de Moisés, da libertação, do êxodo. Obrigado porque estamos em Páscoa. A verdadeira Páscoa significa o dia da nossa libertação. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando cada discípulo da base 14, assim como o povo de Deus crescia, porque era temente a Deus, era obediente, que assim a base 14 também cresça, se multiplique, se reproduza, que seja uma bênção aqui para essa comunidade. Jesus me deu. Obrigado pelo aniversário das Anas, obrigado pela vida de cada um aqui presente, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do Filho amado Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e hoje vive, e as divinas consolações do doce Espírito repouse sobre todas as pessoas aqui presentes, mas que também possa repousar sobre Israel de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Você diz amém, aleluia e glória a Deus. Aleluia. Então está encerrado, mas não está.